Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João. Capítulo 7, versículo 13 e 14. Diz assim a palavra do Senhor: entrem pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho espaçoso, ou o caminho fácil, levam para o inferno. E há muitas pessoas que andam por esse caminho. A porta estreita e o caminho difícil levam para a vida, e poucas são as pessoas que encontram esse caminho. Amados, essa passagem então de Mateus, ela nos traz algumas coisas aqui. Essa passagem, ela nos traz o pedido de Jesus, ela nos mostra que há duas portas, ela nos mostra que há duas estradas, e ela nos mostra que há dois destinos finais para cada um de nós. Então, qual é o chamamento de Jesus aqui? Ele está pedindo para que nós venhamos a entrar pela porta estreita. E aqui há dois paradoxos que nós podemos ver. E ao entrar pela porta estreita, ele fala a parte ruim agora. Porque a porta larga e o caminho fácil levam para o inferno, levam para a perdição. Por não querer isso, ele diz: entrem pela porta estreita. Aí depois, no segundo momento, ele diz que a porta estreita e o caminho difícil levam para a salvação, levam para o céu, levam para a glória. Mas são poucos que acertam com esse caminho. Nós podemos ver aqui que o texto frisa muito mais o caminho do que a porta. Então, quando nós encontramos Jesus na nossa vida, nós encontramos a porta, porque ele diz: eu sou a porta. E quando nós encontramos a porta e adentramos pela porta, nós temos que trilhar por esse caminho. E o Senhor nos mostra aqui então que ele é a porta, mas que são poucos que têm um encontro verdadeiro com ele. Amém, meus irmãos? Amém. O tema dessa ministração de hoje é entrando pela porta estreita e andando pelo caminho certo. Repitam comigo: entrando pela porta estreita e andando pelo caminho certo. Então, meus amados, essa pregação sobre a porta estreita e o caminho apertado, ela enfatiza para nós a importância de nós escolhermos a salvação através de Jesus Cristo. É uma escolha pessoal. Ninguém entra no céu de mão dada. Jesus Cristo, ele é a porta e ele é o caminho apertado. Jesus Cristo é a porta estreita e o caminho apertado. E isso a gente vê em contraste com a porta larga e o caminho espaçoso que é o mundo. Jesus Cristo, o caminho estreito, leva à salvação. O mundo, o caminho largo e espaçoso, leva à perdição. Então, esse caminho largo te leva à perdição, mas a mensagem central e verdadeira que nós trazemos aqui diante de nós é que Jesus Cristo nos traz a salvação. Jesus Cristo é a porta pela qual, se você entrar, você encontra passagem. Sem Jesus nada podeis fazer. Somente através de Jesus nós encontramos a salvação. Nós só encontramos essa salvação em Cristo. E esse caminho, meus irmãos, é um caminho de renúncia. É um caminho difícil, um caminho onde você tem que assumir um compromisso. Mas essa renúncia e esse compromisso vai te levar à vida eterna. Amém? Então, o que nós podemos aprender com esse texto de Mateus capítulo 7? A primeira coisa que eu consegui extrair desse texto é a necessidade de renúncia. Repita comigo: a necessidade de renúncia. Então, seguir a porta estreita, entrar pelo caminho apertado, requer renúncia dos desejos mundanos, requer renúncia dos desejos carnais, das coisas fáceis desse mundo, e requer que você tenha uma entrega total a Cristo. Jesus nos chama para a obediência da tia que eu já preguei aqui. A obediência que deve ser total, imediata e com alegria ou amor. A nossa obediência deve ser imediata.
quando Jesus chamou os discípulos pescadores, imediatamente eles largaram as redes e seguiram Jesus. Quando Jesus nos chama verdadeiramente, nós temos que largar tudo por Cristo. Mas eu tenho que largar meu pai e minha mãe, se for necessário. Se o Senhor pedir isso de você, tem que fazer. E você vai ter a recompensa lá na frente. Claro que o Senhor não é um Deus de confusão. O Senhor não é um Deus que faz com que as pessoas venham a brigar. Mas muitas vezes, o filho, o pai ou a mãe, ele vai te puxar para baixo e vai te afastar de Deus. Então muitas vezes há necessidade de você se afastar e amadurecer na fé, amadurecer na palavra, para que eles vejam a tua mudança e venham até ti também. Caso contrário, eles vão te puxar de volta comigo. Bem, meus irmãos? Vocês podem dizer, mas que dura palavra é essa, né, meu irmão? Que dura palavra é essa que eu tenho que renunciar às minhas coisas, renunciar àquilo que eu tenho? Sim, nós temos que renunciar, porque seguir a Jesus requer renúncia, requer mudança de vida. A palavra diz que se a nossa fé, se as nossas obras não excederem as obras do samaritano lá no Antigo Testamento, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Muitas vezes a gente vê pessoas que não são crentes e tratam as outras pessoas melhor do que aqueles que são crentes. Muitas vezes eu vejo pessoas no meu meio que não são crentes e não fazem fofoca de outras pessoas. Porque a fofoca, a Bíblia fala da língua, né? Pode levar para o inferno. Né? A gente não tem que falar mal das pessoas. E aí quando você fala mal e vê que aquela pessoa que não é crente, ela protege, ela defende, aí que crente que eu sou? Que crente que eu estou me mostrando ser? Então nós temos que agir, fazer as coisas de acordo com a palavra, como ela ensina. Porque, meus irmãos, se nós andarmos dessa forma sem renúncia, isso pode fazer nós optarmos não pela porta estreita. Quando você não escolhe a porta estreita, automaticamente você está na porta larga. Você está andando pelo caminho espaçoso. Lembra que eu falei que a escolha pela porta estreita é pessoal. Tem que haver renúncia. Mas eu não falei que você tem que escolher a porta larga e fazer renúncia. Automaticamente, quando você não serve o Senhor, você serve a outro Senhor. A Bíblia diz que quem não ajunta espalha. Você não pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Não pode ser crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. Nós temos que fazer uma escolha. Mas por que então que isso é difícil para mim? Porque a gente quer ter bens, a gente quer ter posses, a gente quer ter dinheiro. Quem não quer? Eu quero. Isso não é errado. O que é errado é você não saber usar esses bens, esses posses, esse dinheiro. O que é errado, a Bíblia diz que é o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é porque a pessoa é rica que ela não vai para o céu. Porque há muito rico, muito mais rico espiritualmente do que muito pobre que não tem nada. E tem pobre que podia ser rico do Senhor. Não é. E tem rico que além de ser rico no dinheiro, ele é rico na presença do Senhor também. Porque quanto mais, veja Salomão, era um homem rico. Veja o pai de Salomão, Davi era rico, mas eles andavam na presença de Deus. É esse tipo de exemplo que nós temos que ter para a nossa vida. E pessoas que, mesmo tendo bens, se for preciso, colocam tudo na presença do Senhor, que não trocam o Senhor por nada. Davi queria dar toda a sua fortuna para construir o templo, para mudar as coisas, lá, porque não se importava com o dinheiro. Então nós temos que ser assim. Nós temos que ter o dinheiro, nosso carro, nossa casa, mas nós temos que colocar em primeiro lugar o Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Por que eu falo isso? O nosso coração, a tendência dele é para o mal. Ele não pode confiar no nosso coração. A tendência do nosso coração é justamente querer essas coisas mundanas. E nós temos que ir muitas vezes contra o nosso coração. Nós temos que renunciar a essas coisas e passar pela porta estreita. E não só passar pela porta estreita. Nós temos que trilhar enquanto vivemos o caminho apertado. Bem? A porta estreita, ela faz com que você renuncie às facilidades desse mundo. Ela muda a tua história.
O que eu vou ter que renunciar? Muitas vezes eu tenho que renunciar o comodismo, a sombra, a água fresca, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que muda. Não, meus amados, vocês têm que renunciar a isso. Vocês têm que tirar isso do coração. Mas eu toco meu coração com essas coisas. Mas daí eu faço uma pergunta: o Senhor está acima dessas coisas? Isso é uma coisa para nós pensarmos. O Senhor está acima dessas coisas? Porque o primeiro tema, aqui, o primeiro tópico, é chamado a renúncia. Deus nos chama a renunciar. Vejam o cobrador de impostos. Ele disse: se eu defraudei, eu vou dar em dobro, e algum que eu defraudei, eu vou dar 4 vezes mais. Ele falou isso quando ele levou Jesus para a casa dele. Zaqueu levou Jesus para a casa dele e falou isso. Porque houve arrependimento, houve mudança de vida. Zaqueu não queria mais aquela vida que ele tinha. Ele deixou de ser aquele cara rico e passou a ser rico espiritual mesmo. Rico no Senhor. Porque mesmo sendo rico, ele não tinha aquela alegria que ele encontrou diante de Jesus. Quando nós encontramos a verdadeira alegria, as coisas desse mundo, elas são secundárias para nós. Porque muito tempo atrás não existia carro. Existia aquelas carroças, carro mesmo não existia. Muito tempo atrás não existia televisão, não existia internet, não existia celular. E como é que as pessoas viviam sem essas coisas? Como é que elas não conseguem mais viver sem essas coisas hoje? Então mostra que isso é coisa secundária. Porque se um dia tu viveu sem, não pode viver sem. Mas o sistema desse mundo faz com que a gente se aperte a essas coisas. E isso não é bom. A gente tem que saber dosar. E nós temos que abandonar essas coisas, fazer renúncias e buscar o Senhor em primeiro lugar. Amém? Amém. A segunda coisa que eu entendo em cima dessa pregação aqui de Mateus 7 é o chamado à santidade. Repita comigo: o chamado à santidade. O Senhor diz: sede santo, porque eu sou santo. Então essa porta estreita, ela nos faz um chamado à santidade. E a santidade, ela é uma busca agradável a Deus. Deus se agrada quando a gente busca ser santos. Deus se agrada quando a gente quer mudar as coisas em nossa vida. Então você deve ter o desejo de entrar pela porta estreita. O Senhor, Ele não abomba, Ele não força, Ele apresenta o caminho, Ele apresenta a porta para você. E a escolha deve partir de nós. O Senhor deve tocar nosso coração, porque o Espírito Santo é quem convence do pecado, da justiça, do juízo. Então o caminho do pecado é a porta larga. A porta larga, o caminho leva para a perdição. E nós não podemos esquecer isso. Não podemos tirar de mente isso. Esse caminho, o resultado vai ser a destruição. Como esse texto aqui diz que é mais pesado, o resultado vai ser o inferno. Os outros textos trazem, o resultado é a perdição. Mas a perdição é assim, a alma está perdida, está no inferno. E isso é muito sério, meus irmãos. É muito sério. Porque esse caminho de pecado, essa porta que é larga, esse caminho que é espaçoso, ele relativiza o pecado. Não é bem assim. O pastor está exagerando. Não pensa dessa forma. Isso não vai conduzir à morte. Vocês lembram o que a serpente falou lá para Eva no jardim? Não foi isso que o Senhor quis dizer. Não, você vai ser conhecedor do bem e do mal. Se você comer do fruto. Não é bem assim, você não vai morrer. E é assim que o inimigo engana as pessoas. Não vai acontecer nada. É impossível que a pessoa que ande pelo caminho espaçoso chegue no mesmo lugar que a pessoa que anda pelo caminho estreito. Porque quem andar pelo caminho estreito está pagando o preço. O Senhor Jesus pagou o preço. Ele morreu na cruz, derramou seu sangue pelos nossos pecados. E nós temos que pagar o preço. O preço foi gratuito, foi gratuito. Mas nós temos que andar por caminho. Ele preparou um novo e vivo caminho. Ele vai estar contigo durante esse caminho. Ele vai estar contigo durante essa caminhada.
porque Ele preparou esse caminho através da cruz. Nós temos que ter o alvo, a cruz de Cristo. Nosso alvo é a cruz de Cristo. Nós temos que andar em direção à cruz. Em direção à cruz, Jesus andou, carregou aquela cruz pesada, ele foi esbofeteado, foi cuspido, uma coroa de espinhos. Tudo isso aconteceu no caminho da cruz. Então, veja que o caminho da cruz é um caminho difícil. E esse caminho, a Bíblia relata que é um caminho estreito, apertado, só passa um de cada vez. Não tem como tu levar ninguém junto, você não consegue. Então faça isso na sua vida. Busque a santidade. Sempre digo que aqui na terra nós vivemos um processo de santidade. O que é um processo? É uma pessoa que está em transformação. Para que quando nós chegarmos no céu, nós estarmos no estado de santidade. Quem não é santo, não entra no céu. Então no céu todos seremos santos. Amém? Amém. A terceira coisa que eu aprendo com esse texto é o amor de Deus. O amor de Deus. O amor de Deus. Então, apesar das dificuldades que você tiver que ter nesse caminho, o amor de Deus vai estar presente ali. O amor de Deus vai estar te conduzindo. O amor de Deus foi a tal ponto que entregou Jesus Cristo para morrer por nós. Deus diz na sua palavra: nunca te abandonarei, jamais te deixarei. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. O Senhor está comigo. Meio de o Senhor não diz que vai ser fácil. Ele diz na palavra dele: no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Tende bom ânimo, permaneça firme, não se desvie do caminho, ande na minha presença. E diante disso, eu faço uma pergunta para nós, essa tarde e noite: qual vai ser a sua escolha de vida? Qual vai ser a escolha da sua vida? Porque essa escolha ela vai ser crucial para o teu destino eterno. Então, qual vai ser a sua escolha? A escolha da porta estreita ou da porta larga, ela vai ser crucial para o destino eterno da sua vida. Não é fácil andar pelo caminho estreito, mas saiba uma coisa, meu irmão: o Senhor está contigo durante o caminho. O Senhor acompanha seus filhos durante o caminho. Seguir Jesus não é andar pelo caminho fácil. Primeiro eu falei ali, seguir Jesus exige renúncia. Exige mudança de vida. Exige sacrifício da nossa parte. Não é sacrifício de matar um animal. Sacrifício é você deixar aquilo que você gosta muito para fazer. Por exemplo, deixar de assistir um programa que você gosta para ir à igreja. Em vez de tomar um refrigerante, colocar o dinheiro como oferta na obra do Senhor, se for necessário, se Deus tocar no teu coração. É esse tipo de coisa: renúncias, mudanças, sacrifícios. Aquilo que vai custar. Abraão disse que não queria aquele terreno para enterrar o seu familiar. Ele não queria nada que não custasse nada para ele. Ele queria pagar pelo terreno. Não quero nada que não me custe nada para o Senhor. Ele estava fazendo aquilo para Deus. Então ele não queria uma coisa de graça, ele queria algo que custasse. E para nós também tem que ser assim. Se nós ganharmos um presente, glória a Deus. Mas nós temos que pagar. Existe um preço justo por tudo. Deus não quer que a gente venha lograr ninguém, mas também não quer que a gente venha ser logrado. Existe justiça da parte de Deus das coisas. Nós temos só que querer essa justiça para a nossa vida, amém, meus irmãos? Amém. Então, mesmo com as dificuldades que o caminho nos traz, nós temos que viver uma vida de obediência na presença de Deus. Uma vida que mostra que nós somos filhos de Deus. Uma vida que as pessoas vejam em nós a imagem e semelhança de Deus. Nós já renunciamos ao pecado, nós já renunciamos às coisas desse mundo. Uma vez nós amávamos fazer certas coisas, como beber, sair, dançar, sei lá. Não que dançar seja pecado, mas a forma como nós fazíamos as coisas era pecado. A palavra de Deus diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso dançar? Eu posso. Mas tem que ver com que roupa você está vestido, o que você está fazendo naquele lugar, é para você estar naquele lugar, que tipo de música você está escutando, tem um monte de coisa que é meio lícito, mas isso não convém.
Você acha que convém o crente estar num lugar que não deveria estar bebendo bebida alcoólica? É lícito? É, mas não convém. Eu vou dizer que é lícito porque Jesus transformou a água em vinho e bebeu. Ele estava na festa dançando, celebrando. Mas era uma festa de casamento, uma festa normal. Não é essas festas que a gente vê hoje em dia, essas orgias que a gente vê hoje em dia. Nós temos que fazer escolhas saudáveis para a nossa vida. Amém, meus irmãos? Tenha obediência à palavra de Deus. E a quarta coisa que eu aprendo com esse texto é que poucos encontram o caminho. Repita comigo: poucos encontram o caminho. Isso ressalta então que são poucas as pessoas que encontram o caminho. A começar, para te encontrar o caminho, tu tem que encontrar esse caminho a porta. A porta é Jesus. Para chegar no caminho estreito, tu tem que passar pela porta que é Jesus. Mas Jesus diz: quem entrar por mim, entrará e sairá e encontrará passagens. Ele falou isso, mas ele não disse que vai ser fácil esse caminho. Quando ele diz que você encontrará pastagem, você será sustentado por ele nesse caminho. Quando a dificuldade aparecer, ele vai suprir a necessidade. Ele vai mudar a situação. Ele diz que não vai te abandonar, ele não vai te desamparar, ele vai te dar um livramento, ele vai fazer um milagre acontecer, e se for necessário, ele vai ressuscitar Lázaro. Se for necessário, ele vai te ressuscitar. Se for necessário, ele vai te curar essa doença. Mas para tudo em nossas vidas, Deus tem um propósito. Se você está nesse trabalho, é propósito de Deus. Se você está viajando, é propósito de Deus. Se você é chapeador, é propósito de Deus. Se você é aposentado, é propósito de Deus. Tudo tem um plano, nada é por acaso. Deus criou um universo que, se tu for medir, diz que tem 3 bilhões de anos-luz. Deus criou. E as pessoas perguntam: quem criou Deus? Se alguém tivesse criado Deus, eu perguntaria: quem criou essa pessoa? E se alguém criou essa pessoa, quem criou? Tu nunca vai chegar lá na igreja. Deus existe na sua própria essência. Deus é o criador de todas as coisas. E fora isso, a Bíblia diz que as coisas ocultas pertencem a Deus. E as manifestas pertencem ao homem. Se Deus não fala muita coisa, é porque a nossa cabeça, nossa mente, nosso ser não é capaz de suportar o tamanho da grandeza de Deus. Mas uma vez eu pensava nisso, hoje eu entendo que Deus tem vida em si próprio e através dele subsistem todas as coisas. A palavra de Deus diz que Deus é onipresente, ou seja, 13 bilhões de anos luz à frente, Deus sabe o que está acontecendo nesse exato momento. Ele está em todo lugar, a sua glória enche a terra e enche os céus, aleluia. Amém. Então olha o tamanho desse Deus, que os oceanos é uma gota de água no balde para o Senhor, a Bíblia diz. Olha o tamanho desse Deus. Nós somos pequenos. Nós enxergamos de baixo para cima o problema e vemos: nossa, esse prédio tem 800 andares, olha o tamanho. Mas Deus lá do céu, ele olha que pequenininho, que prédio de baixo. Para Deus o problema que é grande para nós é insignificante para Ele. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos que exercitar a nossa fé. Nós temos que desenvolver a nossa fé. E isso nós vamos desenvolver pelo caminho, pela caminhada, pela porta estreita. O Senhor curou os 10 leprosos. Durante a caminhada eles perceberam a cura. Mas desses 10 só um voltou, né? Só um voltou para agradecer aos pés do Senhor. Só um continuou no caminho correto. Os outros pegaram a bênção e foram embora. Preferiram ficar na porta larga. Agora eu estou curado, eu vou viver a minha vida. Eu vou comer, me regozijar, eu vou me esbaldar em as coisas que eu não podia fazer antes, agora eu posso fazer. De certa forma não é nada. Mas quem fez certo foi outro que foi agradecer. De repente depois ele foi lá, beber depois, fazer a festinha dele lá, mas primeiro ele foi colocar em primeiro lugar. Ele deveria ser colocado em primeiro lugar. Por que eu digo isso? Porque daqui a pouco a gente só acha que tem só dentro da igreja, só pregando, e não é isso. A gente tem vida social. Mas nunca esquecendo que a nossa vida social, os senhores têm que estar conosco onde nós formos. Seja na praia, seja viajando, seja em casa, seja na igreja. Aonde a gente for, o Senhor tem que estar conosco. E ele diz aqui que poucos são os que entram, que acertam esse caminho. Poucos são os que entram pela porta estreita.
Glória a Deus por nós estarmos nesse caminho apertado. Glória a Deus por um dia nós termos encontrado a salvação, nós temos encontrado a porta estreita. E agora que nós adentramos por ela, estamos salvos? Sim. Mas nós temos que continuar no processo de santificação, andando por essa estrada que é difícil, por esse caminho que é apertado. Não podemos esmorecer no meio do caminho. A Bíblia diz que Deus é contra aqueles que retrocedem. E eu conheço muitas pessoas, vocês também conhecem, que retrocederam durante o caminho. E qual que é o fim dessas pessoas? Tem um ditado que diz que muito com Deus, pior sem Deus. Porque Deus, Ele nos faz caminhar por caminhos difíceis, mas Ele está presente contigo. A presença do Senhor está ali. Quando você não vê as pegadas na areia, é o Senhor te carregando no colo. É o Senhor te conduzindo. É o Senhor colocando você como obra-prima das suas mãos. Nós somos a obra-prima do Senhor. Que o Senhor nos ama. Quem disser para você que Deus não te ama, é mentira. Porque tudo que o Senhor faz, Ele prova. E João 3,16 prova isso. O Senhor nos amou de tal maneira que entregou seu Filho. Eu pergunto, quem entregaria seu filho por um estuprador? Quem entregaria seu filho por um assassino? Quem entregaria seu filho por um marginal? Quem entregaria seu filho por um desconhecido? Mas o Senhor fez isso porque, se não fosse dessa forma, nós não teríamos solução. Todos estaríamos condenados ao lado do fogo do Senhor. Todos estariam condenados ao inferno. Jesus preparou esse novo e vivo caminho para que nós viéssemos a estar em sua presença. A prova disso é que Ele ressuscitou e disse que iria preparar lugar para nós. Porque onde eu estarei, vocês estarão comigo. Bem? Glória a Deus. Então, o texto diz que muitos encontram, muito poucos encontram esse caminho. São poucos que encontram essa porta. Poucos. Por que será que são poucos que encontram esse caminho? Por que são poucos que encontram essa porta? Porque o seu coração não está voltado para Deus. Muitas vezes se fala de Deus para as pessoas e você sai esculachado ali praticamente. Né? Ah, vem aquele crente, não tem outra coisa para falar? Você pode falar qualquer assunto que as pessoas aceitem e tem. Elas falam sobre política com você, elas falam sobre futebol com você, elas falam sobre mulher, elas falam sobre trabalho, mas começou a falar da palavra de Deus, acabou. É difícil, né? O que eu faço normalmente? Eu oro para que Deus coloque a pessoa que entende que eu falo e aquilo que eu faço. Para Deus preparar o caminho. Mesmo assim, muitas vezes, não leva a vida toda, mas as pessoas não querem. Nosso pastor lá, uma vez estava na lotérica, eles estavam falando com outros pastores, imagina aquilo, homem. E eles sabendo que era mentira. Mas é assim. E aí, por causa disso, eu vou deixar de pregar? O inimigo quer isso. O inimigo quer te afastar. Eu vi uma mensagem na internet, esses dias, que dizia assim, que as mensagens que você posta, elas não estremecem o inferno. Mas uma vida de testemunho, essa sim estremece. Então não adianta nós só postar mensagens da Bíblia, de autoajuda e não sei o que mais, isso não vai estremecer o inferno. Mas a pessoa vê o teu testemunho, a tua mudança de vida, elas vão querer aquilo e o inimigo não quer aquilo. Isso vai estremecer. A palavra de Deus sendo colocada em prática, isso mexe com o inimigo. Isso vai estremecer o inferno. Eu guardei aquilo para mim, só a gente tem que fazer mais, né? Eu faço, mas assim, eu posso muito mais do que eu faço. Deus agora tem que ser mais ativo do que reativo, né? Tem que examinar nossas coisas, nossa mente, nosso coração, ver se há alguma coisa errada. Nós temos que nos examinar, a palavra diz. Ninguém é perfeito, meus irmãos. Muitas vezes eu estou aqui pregando, alguém pode estar pensando, para quem primeiro eu estou lá pregando? Eu estou aqui porque Deus me trouxe até aqui. Deus tem um plano e eu tento fazer aquilo que Deus me ensina. Eu vou errar? Vou errar. Quem está cantando aqui vai errar? Vai errar. Mas nós não podemos julgar essa pessoa. Nós temos que dar apoio para essa pessoa crescer
e querer almejar um dia estar ali também. Porque a palavra de Deus diz: aquele que almeja o episcopado é excelente obra. Almeje as coisas de Deus na sua vida. Quem anda pela porta estreita não vai se arrepender. Já vi muitos homens e mulheres de Deus morrer glorificando a Deus. Tinha um irmão lá em Passo Fundo que tirou um pulmão e eu fui visitar no hospital da cidade. Pensa na alegria daquele irmão que tocava gaita lá. E ele morreu glorificando a Deus na alegria. E aí tu vê a presença de Jesus na vida daquela pessoa. Aquela pessoa que não tinha medo da morte. Maior aquele que está em nós que aquele que está no mundo. Amém, meus irmãos? Amém. Aleluia. Então, não tente mudar de caminho. Não, eu vou continuar nesse caminho, não, mas eu quero alargar o caminho para ficar mais fácil. Não tente alargar o caminho. Quando você tentar alargar o caminho para ficar mais fácil, você estará mudando de caminho. O caminho é estreito, do começo ao fim. Se você alargar o caminho, você vai estar fazendo as coisas que o mundo faz. Eu quero que você saiba que a nossa pátria não é essa. Essa pátria é celestial. A gente vive aquilo que era a nossa pátria. Se a nossa pátria é essa, nós vamos viver as coisas desse mundo. Se a nossa pátria é celestial, como a Bíblia diz, nós vamos viver as coisas do reino de Deus, amém? Amém. Nós vamos focar nas coisas de Deus. E o nosso corpo vai ser algo secundário. Nosso corpo precisa de alimento? Precisa. Nosso corpo precisa de vestimento? Precisa. Tem algumas coisas que o nosso corpo precisa. Mas a nossa alma precisa muito mais. Porque a nossa alma ela precisa do quê? Salvação. E através da salvação da nossa alma, nosso corpo vai ser transformado num corpo glorificado. Aleluia. Então nós temos que focar nas coisas do reino. Focar nas coisas do reino. Isso vai mudar a nossa história. Isso vai mudar nosso estilo de vida. Isso vai transformar nossos corações. Saber que eu devo andar por esse caminho e que nesse caminho estreito e apertado, Deus vai estar comigo. Deus vai falar comigo através dos sonhos. Deus vai te dar um livramento da forma que tu menos esperar. E você vai ficar sem palavras, né, meu irmão? Deus é poderoso, glória a Deus. Então não alargue esse caminho, meu irmão. Se Deus colocou nesse caminho que está difícil, aceite esse caminho. Mas não aceitar, Deus me deu, isso eu tenho que aceitar. Não. Nós podemos lutar com as armas que nós temos. Nós podemos lutar com a oração, com a intercessão, com a corrente de oração, com o jejum, com essas coisas que Deus nos dá. Durante essa caminhada difícil, a oração faz a diferença. A união dos irmãos em súplica e ação de graças faz a diferença. Quando você tem um problema, a primeira pessoa que tem que estar ciente desse teu problema é Deus. Mas Deus sabe todas as coisas. Mas eu tenho que ir lá no meu quarto, me ajoelhar e falar para Deus. Conte para Deus, tem louvor que diz, conte para Deus o teu problema. Conte para Deus, fale com Deus. Deus não vai te julgar. E Deus vai te mostrar a saída. Mas as pessoas falam para todos os irmãos, para as pessoas que nem são cristãos, e as pessoas dão essa orientação que não é de acordo com a palavra, e muitas vezes elas querem te arrastar para o mundo de volta, vai lá, que é isso, vem para cá que vai ser mais feliz, e vão te puxando de volta para o mundo, e vão te ensinando coisas, vão botando olho gordo, botando inveja, para te sair daquele caminho que tu acha que está ruim para você, mas Deus está conduzindo e está trabalhando a tua vida naquele caminho, meu irmão. Amém, meus queridos? Amém. Então, fique em pé no teu lugar, para finalizar o nosso culto hoje. Quero chamar o pessoal do louvor aqui à frente. Enquanto o pessoal do louvor vem, eu quero dizer, mantenha os teus olhos fixos em Jesus. Siga o exemplo de Cristo. Siga o caminhar de Cristo. Caminhe pela porta estreita. Sabemos que o caminho, definitivamente, ele é difícil. Muitas pessoas vêm ao culto pregar e falam o que o povo quer ouvir, ao invés de falar o que a palavra ensina. E eu vou dizer uma coisa para vocês, hoje eu estou aqui, amanhã eu estou sentado ali. Eu também escuto a palavra de Deus.
Como é bom a gente escutar aquilo que a gente quer ouvir. Como é difícil a gente escutar aquilo que a gente não quer ouvir. Já vi muitas pessoas dizer, mas aquele pastor falou um monte de coisa, ela quer para mim. Não é o pastor, é o Espírito Santo usando e falando aquilo que tem que mudar na sua vida. Porque se você virar crente sentado apenas no banco, vai chegar um dia que você vai estar naquele caminho que não é o correto. Você vai estar no caminho da perdição. E quando você se der por conta, você está totalmente desviado dos princípios do Senhor. Amém? Queira estar no reino de Deus, escute a palavra de homens de Deus. Tem muitos rouba e não sei o que nas igrejas que não glorificam a Deus. Vejo os irmãos muitas vezes com a Bíblia aberta e conferindo aquilo que a gente está falando. Isso é que os cristãos bereanos faziam. Eles conferiam nas escrituras aquilo que nós falássemos. Ah, ele falou isso que está escrito ali. Então tá. Então ande pelo caminho difícil, ande pelo caminho apertado, porque esse caminho vai te levar à vida. Esse caminho vai te levar à presença de Deus. Esse caminho vai trazer a salvação. Jesus, ele veio com um propósito de Deus, um plano de Deus. Ele veio trazer a salvação. Jesus andou pelo caminho que Deus traçou para ele. Satanás tentou ele 3 vezes no deserto. Ele disse, olha aqui as portas largas da vida, eu te dou todos esses reinos, se prostado me adorares. Olha aqui, Jesus, nem só de pão viverá o homem, né? Aqui, te dou todas as coisas boas. Se tu se atirar daqui, os teus anjos te darão ordem para que não caem no parafuso. Jesus disse aquilo que está lá na palavra: não só de pão viverá o homem, não tentarás sobre teu Deus. Jesus respondeu na palavra, mas ele podia ter escolhido a porta larga e pegar a glória desse mundo, as coisas desse mundo, porque as coisas desse mundo estão entregues a Satanás. Então, quando ele ofereceu para Cristo, ele podia dar realmente aquelas coisas para Jesus. Mas Jesus, ele 100% homem, 100% Deus, ele sabia que ele é o Senhor do universo. E todo o poder e toda a glória foi dado pelo Pai do céu e da terra. O poder para julgar foi dado a Cristo. Amém, meus irmãos? Amém. Então entre pela porta estreita e ande pelo caminho apertado. Ande pelo caminho certo. Convido você ali à frente para nós estarmos louvando o Senhor. Passo de pé para vir aqui à frente e louvar o Senhor e estar orando pela tua vida. Aleluia, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Vamos louvar ao Senhor com alegria em nossos corações. Assentado no trono, coroado de glória, és um Deus majestoso. Eu desejo estar, eu preciso estar em tua presença. Te adoro em tudo, te dou graças por tudo que tu fazes por mim. Aleluia. Sentado no trono, coroado de glória, és um Deus majestoso. Eu desejo estar, eu preciso estar em tua presença. Te adoro em tudo, te dou graças por tudo que tu fazes por mim. Grande é o Senhor. Tu és mais.
faz presente em nosso meio, Senhor. Por isso nós te adoramos com todo o nosso coração. Nós nos entregamos na tua presença, Senhor. Nós reconhecemos que não somos nada sem o Senhor, Pai. E aqui nessa tarde e noite foi aprendido a necessidade que nós temos de renúncia, Senhor. Foi aprendido que nós temos necessidade de renunciar das coisas desse mundo, Senhor. O Senhor nos chama a ter santidade, a viver nesse processo de santidade, e que nós, ao entrarmos pela porta estreita e andar pelo caminho apertado, o amor do Senhor estará conosco. O amor de 1 Coríntios 13, o amor ágape, que não se ufana, que não se ensoberbece, que não deseja o mal, que não pensa nas suas próprias coisas, mas que pensa no seu próximo. O amor que ama a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo, Pai. Nós aprendemos que esse caminho é difícil, por isso são poucos que entram por ele. Muitos preferem andar pela porta larga, pelo caminho espaçoso, Senhor. Vão viver as regalias desse mundo, mas o final será a morte eterna, o afastamento de Deus, o lago de fogo, Senhor. Mas aqueles que escolheram o caminho estreito, a porta que é apertada, o caminho que é difícil, esse sim não terá perdição, Senhor. Este estará na tua presença, este estará separado à direita. Não será os bodes da esquerda, serão as ovelhas da direita, como diz Apocalipse, Senhor. Esse terá vida eterna. Esse vai receber do Senhor o corpo glorificado que o Senhor prometeu. E a luz do Senhor vai alumiar cada um na Nova Jerusalém. Aleluia. Pai, eu quero estar orando por cada vida que aqui adentrou, Pai. Pai, eu amo cada um desses meus irmãos, o Senhor sabe muito bem, Pai. E que nós possamos estar orando uns pelos outros, Senhor. Como o Tiago nos ensina no livro de Tiago, Senhor. Que possamos orar pelas dificuldades, pelos problemas, Pai. Mesmo que a gente não saiba o problema do irmão, o Senhor coloque no nosso coração aquilo que a gente deve orar, aquilo que a gente deve fazer, porque sabemos que o Senhor é um Deus grande, que pode todas as coisas, e quando a gente busca no Senhor de todo o coração, o Senhor nos mostra, o Senhor traz a cura, o Senhor traz a luz, o Senhor dá o livramento, Pai. E nós queremos, Pai, adentrar por essa porta estreita, nós queremos andar por esse caminho que é apertado, Senhor, porque sabemos que o final de tudo é a cruz de Cristo. E através da cruz de Cristo nós teremos ressurreição. Nós teremos acesso livre à sala do trono. Nós teremos acesso a ver face a face quem Tu és, Senhor. Aleluia. O Senhor tem o melhor para nós. Se credes, comereis do melhor desta terra. Nós cremos num Deus que cuida dos mínimos detalhes da nossa vida. E a prova disso, Senhor, é que a Tua palavra diz que as folhas das árvores pedem permissão para cair, que nossos cabelos estão todos contados, eles pedem permissão para cair. É o Senhor que está no controle de todo o universo, Senhor, da nossa vida, da nossa família, que nós não venhamos a esquecer que o Senhor habita em nós e conduz a nossa caminhada, e que as coisas no dia a dia não acontecem por acaso. Ela tem um plano do Senhor, ela tem um propósito do Senhor para nossas vidas, Senhor. E o Senhor quer mostrar ali à frente qual que é o propósito. O Senhor está nos preparando, o Senhor está nos conduzindo, o Senhor está nos fortalecendo, o Senhor está nos amadurecendo, Pai, para que mais à frente o Senhor nos levante no chamado da Tua igreja. Amém, Jesus? Nós oramos aqui, Pai, pedindo que o Senhor venha se manifestar em cada coração, Senhor, se derramar em cada coração, Pai. Eu sei, Pai, que há muitas dificuldades que esse irmão e essa irmã passam, Pai. Eu sei que muitas vezes há brigas, contendas, inveja, falatórios, Senhor. Eu sei que muitas vezes há coisas que não agradam ao Senhor, mas que o Senhor toque nesse coração, Pai, para que ele venha orar, para que ela venha orar, buscar no Senhor, deixar de lado aquilo que não agrada ao Senhor, Pai, e fazer aquilo que agrada ao Senhor. Pois quando esse irmão, essa irmã se ajoelhar diante do Senhor, abrir, rasgar o seu coração na sua presença, haverá um mover tremendo do Senhor. E o Senhor vai falar com essa pessoa através da sua palavra. O Senhor vai falar com essa pessoa através do irmão. O Senhor vai de alguma maneira mostrar para aquela pessoa aquilo que o Senhor tem para a vida dela. Se hoje, Pai, eu estou pregando aqui,
Umas 7 ou 8 pessoas já me disseram que tinha chamado para pastor. Então alguém veio falar para mim, e eu creio que foi o Senhor que enviou essa pessoa. Por isso hoje eu estou aqui. Por isso eu almejo o episcopado. Por isso eu almejo aquilo que a palavra do Senhor diz que é grande obra almeja, que almeja o episcopado. Eu quero almejar grande obra, Senhor do Senhor. Trazer as vidas para a presença do Senhor. Trazer as vidas ao arrependimento. Trazer as vidas, Pai, a andarem pelo caminho estreito, que é difícil. Fazer com que essas pessoas andem pela porta que é estreita. O Espírito Santo está aqui. A palavra de Deus diz que onde tivesse 2 ou 3 reunidos, Ele estaria no meio. E toda oração feita naquele lugar seria ligada ao céu. Sabemos que essa oração está sendo ligada ao céu, a oração da concordância, Senhor. E o Teu Espírito Santo já passeia em nosso meio. E o Teu Espírito Santo já está em nossos corações operando. E a Tua palavra diz: opera, Deus, quem impedirá. Opera, Pai, no coração de cada um aqui, Senhor. Guia cada um ao ir para a sua casa. Guia cada um amanhã ao ir para o seu trabalho. Guia cada família aqui, Pai, a orar junto, a interceder, a buscar na Tua presença aquilo que o Senhor tem para manifestar a cada um de nós. O Senhor conhece esse coração, Pai. Esse coração não venha a ser um coração de pedra, Senhor, mas que venha a ser um coração realmente de carne, colocado ali pelo Senhor. Um coração que chora. Mas eu sou homem, não interessa. Um coração que chora na presença do Senhor. Porque é um coração que se derrama na presença do Senhor. Um coração que se entrega na presença do Senhor. Um coração que quer fazer o melhor para Ti, Senhor. O Senhor não precisa de nós, mas nós precisamos do Senhor. E glória ao Senhor, porque o Senhor nos usa como instrumento de bênção. Muito obrigado, Senhor. Abençoa cada um de irmão aqui que está aqui, cada uma irmã que está aqui, Senhor. Eles vão em paz para a sua casa, guiados pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Não saia sem dar um abraço no teu irmão e tua irmã. Aleluia.